Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sexto domingo do tempo comum, dia 16 de fevereiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 6, versículo 17, e depois dos versículos 20 até o versículo 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com seus apóstolos e com seus discípulos e parou numa planície. Ali estavam muitas pessoas vindas da Galiléia, da Judéia, da região costeira de Tiro e também de Sidônia. E vieram para ouvi-lo e também para que fossem curadas de suas enfermidades. Jesus, olhando para os seus discípulos, lhes disse: Felizes vós os pobres, porque vosso será o reino dos céus. Felizes vós que agora tendes fome, porque serão saciados. Felizes vós que agora chorais, porque encontrarão consolo. Felizes sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem e difamarem, e disseram toda forma de mal contra vós por causa do nome do Filho do Homem. Alegrai-vos e ficai felizes nesse dia, porque foram assim que eles trataram os verdadeiros profetas de Israel. Depois Jesus continuou: Ai de vós os ricos, porque encontrareis sofrimentos. Ai de vós que agora estão rindo, porque chorarão. Ai de vós que agora estão fartos de comida, porque passarão fome. Ai de vós quando vos elogiarem, bajularem, porque foram assim que eles trataram os falsos profetas de Israel. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente nos é apresentada a palavra de Deus como fonte de vida, como fonte de conversão para mim e para você. Porque a palavra existe para nos animar, para nos exortar e nos corrigir. De modo que às vezes a palavra é uma mão muito carinhosa e suave que nos acaricia, mas às vezes também a palavra é como um chicote que nos chicoteia. Porque assim é a palavra de Deus. Na primeira leitura de hoje do profeta Jeremias, ele faz assim uma grande reflexão sobre aqueles e aquelas que levam sua vida somente por os valores mundanos. E diz ele: ai de vós que confiais nos homens, ai de vós que confiais somente nos critérios humanos, nas forças humanas, e assim se afastam do caminho do Senhor, e assim deixam de acreditar na providência do Senhor. E o Senhor então desaparece. A pedagogia de Deus some. A misericórdia do Senhor desaparece. E a sua justiça também fica ofuscado. Porque aquele homem só confia em si e nos critérios humanos. Ai de vós! Também na segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Coríntios, ele também vai dizer: mas dentre vós há pessoas que não acreditam que Cristo ressuscitou, que não acreditam na ressurreição. Ora, se vocês não acreditam que Cristo ressuscitou e nem acreditam na ressurreição, então vã é a vossa fé, porque estáis aprisionados somente nas realidades históricas, de tal modo que Cristo só serve para realizar as expectativas mundanas, as necessidades básicas da vida, mas não como o Senhor, não como aquele que nos aguarda, não como aquele que é caminho, companheiro e ponto de chegada. E assim nós criamos uma religião somente humana, meramente humana, ritual, acadêmica, por tradição, mas sem espírito de conversão, que não nos impulsiona, que não nos leva à mudança de vida, e nem tampouco organiza a escala de valores que nós vivemos neste mundo. Porque Cristo só serve para este mundo, não para o outro, porque a pessoa não crê na ressurreição dos mortos. E se Cristo não ressuscitou, diz ele, então vã é a vossa fé, vã é a fé cristã. Meus irmãos e minhas irmãs,
Há muitos dos crentes católicos que eles hoje não creem mais na ressurreição. Para eles a vida é meramente biológica, é nascer, crescer, sofrer, morrer e acabar e já não se espera mais nada. Então aqui está a reflexão de Paulo da segunda leitura de hoje, da primeira carta aos Coríntios. Se vocês não creem na ressurreição e que Cristo ressuscitou, então vã é a vossa fé. Não tem sentido. Então agora, no Evangelho, nós estamos descendo com Jesus da montanha. Ele subiu esta montanha para orar. E permanecendo em oração, no dia seguinte ele escolheu o grupo dos seus 12, o colégio apostólico dos 12. Agora ele está regressando da montanha com os 12 e também com os demais discípulos. E na planície ele encontra uma multidão de pessoas que veio de diversos lugares para poder ouvir suas palavras e serem curadas de seus males. E o trabalho era muito. Assim ele, olhando para os seus discípulos da primeira hora, ele vai dizer: bem-aventurados sois vós os pobres. E agora ele vai começar uma relação de contrários, De contrários. Bem-aventurado vós os pobres, porque vós é o reino dos céus. Ai de vós os ricos, porque já estão consolados, então irão chorar. Bem-aventurados sois vós que agora tendes fome, porque serão saciados. Ai de vós que estão fartos de comida e que sobram comida, porque passarão fome. Bem-aventurado vocês que agora choram, porque serão consolados. Ai de vós que agora riem, porque irão chorar, experimentar a dor. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos caluniarem e disserem todo mal e fizerem todo mal contra vós por causa do Filho do Homem. Grande será a vossa alegria, ficai feliz. Olha aqui que loucura do Evangelho. Ficar feliz com essa perseguição, com esse sofrimento, mas é por causa do nome de Jesus o sofrimento. Agora, por outro lado, não. Ai de vós que já estáis consolados, que são bajulados, elogiados, porque foram assim que fizeram com os falsos profetas de Israel. Bajularam, compraram. Aqui está então uma escala de valores, onde Jesus coloca bem-aventurados e ai. Ai no sentido de luto, de dor, de sofrimento, e bem-aventurado no sentido de alegria, de glória, de consolo, de conforto, de presença de Deus, por causa do Senhor. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é muito necessário o discernimento do Espírito. O discernimento que Jesus pede constantemente a todos os discípulos, porque às vezes eu e você teremos que andar na contramão da história. Às vezes, por andar na contramão da história, cada um de nós também será perseguido, difamado, quando fazemos isso por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. E aqui então vem o sério compromisso de ter o discernimento, porque quando estamos buscando somente reconhecimento público e social, quando nós estamos buscando somente poder e satisfações humanas, então nós seremos capazes de vender e nos corromper, e assim seremos bajulados e aplaudidos. Nesses 2025 anos da história de nossa igreja, quando em algum momento da história ela não é perseguida e difamada, é porque alguma coisa está errada. Porque é próprio da história da igreja em determinados momentos caminhar na contradição da história, porque Jesus veio para ser um sinal de contradição, veio para ser motivo de elevamento para uns, queda para outros, porque todas as vezes que caminharmos neste caminho, distantes do discernimento do Senhor, e não mais com este Espírito, então nós não estaremos mais anunciando o Evangelho de Jesus, mas o Evangelho das satisfações humanas, como a teologia da prosperidade, como aqueles e aquelas que fazem da igreja somente um lugar para buscar poder e buscar influência social. Então assim vem a palavra de Jesus para cada um de nós hoje, porque era assim que tratavam os falsos profetas, bajulando, comprando, e muitas vezes as ideologias tentam nos comprar pela boca e pelas necessidades humanas. Daí vem a necessidade do Espírito de ter o discernimento do Senhor, para conduzir os nossos caminhos nos passos do Senhor, porque às vezes encontraremos oposição.
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.